Você viu como que Deus está colocando as escrituras? E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei, e o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa do rei Assuero. Veja, então quando Deus está fazendo isso, quando o rei Assuero está dando esse banquete, a rainha Vasti tem o seu próprio programa. A rainha Vasti tem o seu próprio banquete. Sabe que mulher é igreja. Mulher é um tipo de igreja, um tipo da igreja. Então, enquanto o rei está dando esse banquete, a rainha Vasti também está dando o seu banquete. Ela tem o seu próprio programa, ela tem a sua maneira de pensar, ela tem as suas próprias conclusões. E ela, nesse banquete, estava mostrando o quão rica ela era. Mostrando para as amigas dela o quão rica ela era. Mas tudo vinha do rei. Tudo vinha do rei Assuero. E quando isso está acontecendo? E quando que isso está acontecendo? Depois da Babilônia. Quando isso está acontecendo? Depois que os judeus voltam para a sua terra. O anjo aparece para o irmão Brana. O rei Assuero está feliz. O grande movimento pentecostal. E a rainha Vasti estava dando a sua festa. E olha o que acontece no versículo 10. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumá, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Sedar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então isso quer dizer o quê? Isso é que o rei estava feliz, o rei estava dando um banquete, estava o irmão Brana, Tommy Osmond, Billy Graham, Oral Robbins, Tom Hicks, aquele grande avivamento. Só que o rei não estava por satisfeito. Ele queria agora, ele tinha um segredo. E ele fala através desses 7 eunucos, para bater na porta da rainha Vasti, para chamar ela, porque a maior glória do rei é sua esposa. A maior glória, a glória do homem e a mulher, o profeta fala, atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Amém? A glória do homem é sua esposa. A glória de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E a glória do Senhor Jesus Cristo é a sua esposa. E quando eles estavam lá, felizes. Gente, vocês estão me seguindo? Me sigam, que a caça aqui é grande. E quando eles estavam ali, todos felizes. Pessoa que tinha revelação, pessoa que não tinha revelação. Porque os dons de Deus são dados sem arrependimento. Muito vinho, todo mundo feliz, abastança. Mas o rei, aquilo era só para chamar a atenção deles. Aquilo ali era a primeira e segunda puxada, era só para chamar a atenção deles. Mas o que ele queria mesmo, era trazer sua esposa em cena. E ele se levanta e fala, Arbonó, Bistá, vai lá buscar a minha esposa. Mas por que precisar 7 pessoas ir? Precisava 7 eunucos chamar uma mulher? Claro, essa mulher, ela é composta de 7 eras. Ali estava falando de 7 mensageiros, e esses 7 mensageiros pegaram a voz do rei, e foram lá, e bateram na porta da rainha Vasti. Vasti, Vasti, Vasti. Sim, o rei está te chamando. O rei Assuero, o chefe das 127 províncias está te chamando. Ele chama você à sua presença, através daquela voz, através daqueles 7 trovões, porque a voz do rei é um trovão. E ela falou assim, eu? Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Ela se recusou. Ela se recusou a ir pela voz dos eunucos.
Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu em ira. Você viu, irmão Brana, quando ele pregou a mensagem de acusação, que ele falou assim como vocês crucificaram a Cristo pela primeira vez, eu acuso esta geração por crucificar a Jesus Cristo pela segunda vez. Estava muito furioso. Ele quase fundou o Alasca. Não brinque com esse rei. E aí, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos. Eles chegaram lá e bateram na porta. Vaste, Vaste, Vaste. Não vou. Vaste, mas é a voz do rei. É o rei que está te chamando. Não era a voz dos mensageiros, era a voz do rei nos mensageiros. Amém? Aqueles mensageiros não se atreveriam a chegar, a sair sem o rei Assuero falar nada e até a rainha. Não, Deus mandou eles. Por acaso esses mensageiros, essas 7 estrelas, não são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra? Teria Deus 7 espíritos? Não, mas era uma sétupla manifestação do intento de Deus para cada era da igreja. E ali eles estavam naquela grande festa. E sabe, quando eles chegaram para Esther, ela não quis ir. E então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos. E você vai ver o seguinte, tem certas coisas no livro de Esther. Esther só tem 10 capítulos. 10 capítulos. Esther é uma mulher que conta a história de uma mulher que se arriscou pelo seu povo. Esther é uma mulher que é levantada pós 7 eras. Pós a Babilônia, pós os 70 anos, porque ela estava no meio dos persas. Esther surge depois do tempo da Babilônia. Amém? Esther surge depois dos 70 anos. Esther surge depois das 7 décadas. Amém? Só que Esther ainda não tinha aparecido. Então o rei, quando ele aparece, quando ele manda os 7 trovões, quando ele abre os 7 selos, e através para chamar a igreja, eles se recusam, os denominacionais se recusam, isolam o irmão Brana, colocam para fora, porque eles queriam, sabe? Eles queriam o irmão Brana só para cura, eles queriam o irmão Brana só para contar aquelas histórias maravilhosas, eles queriam o irmão Brana para fazer o discernimento de espírito, eles queriam primeira e segunda puxada, mas na hora de o irmão Brana trazer os selos, trazer a abertura da palavra, falar assim, agora vocês estão na era da noiva, na era do Filho do Homem, agora é hora de se preparar para atingir uma fé de arrebatamento. Preste atenção aqui, irmão, preste atenção aqui, é o rei que está falando. Na hora que eles estão, na hora que ele está ali dando a sua mensagem, eles não quiseram, joga o irmão Brana para fora. Então você entende isso pela semente do grão de trigo. O grão de trigo, se ele não morresse, ficaria ele só, mas se ele morresse, ele daria muitos frutos. Então quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para suas eras negras veio Lutero, o talo, depois veio Wesley, a borla, depois veio o movimento pentecostal, a casca, Laodiceia, a casca, mas agora tem o grão de trigo, e a casca não consegue segurar o grão, a casca tem que expulsar. O irmão Brana nasceu dentro de uma casca, ele veio da Batista, ele estava numa igreja pentecostal, ele estava dentro da casca, por isso que muitas mensagens ele fala, estamos em Laodiceia, claro, nasceu lá, mas no final do seu ministério foi expulso. E aí Jesus Cristo se encontra batendo na porta, eu quero entrar, mas a igreja é Vasti,
laodiceiana, mostrando as suas riquezas para as outras mulheres, abusando da riqueza do rei Assuero, e não quis os 7 selos, não quis os 7 trovões. E é nesse cenário, você vê que o livro de Esther não é história? É o livro da sua vida? Não pense que isso aqui é história. Porém, então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam dos negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. Você vai ver no livro de Esther que o nome de Deus não é mencionado, mas você vê esse grande ator atuando de diversos personagens. Agora, esses 7 príncipes vê a face do rei. E ele pergunta para esses 7 príncipes que vê a face do rei, o que ele deve fazer com essa mulher que rejeitou, ouviu os 7 trovões. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. Sabe que era o Memucã? O 7º. O 7º. Amém? Sabe o que Memucã pregou? Casamento e divórcio. Memucã pregou casamento e divórcio. Falou, bane ela do reino. Se divorcia dessa mulher, mestre. Ela não é digna de ti. Ela só quer comer o que ela quer. Ela decide o que ela quer comer. Ela não é submissa. Porque agora... E o Memucã, o 7º, prega casamento e divórcio, dizendo: então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Porque se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio, ela não quis. Mesmo eles dizendo, mas você falou que era eu? Falei que era você, eu falei que era o senhor que estava chamando ela não quis. Ela não quis. Mas você entregou a mensagem, ouvi, mas agora vejo lá? Não quis nem ler. E os 7 selos, não quis nem ler. E ao nascer do sol, não quis nem ler. E provando sua palavra, não quis nem ler. E a união invisível da noiva, não quis nem ler. Ela gosta da cura, mestre. Ela gosta desses ajuntamentos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estão vendo aqui? Quando que isso acontece? Depois da repatriação dos judeus. Amém? Estou entendendo isso? Deu para entender? Então isso é 1946 a 1963. Estão compreendendo isso aí? Pegou isso aí? Então Neemias e Esdras, o primeiro capítulo de Esther abrange 1946 a 1963. Estão entendendo? Amém. Meu Deus. Vamos porque aqui a caçada, o cordeiro é bom. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti? Então disse, ela pecou contra todos. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres. Isso contagia, mestre. Veja, um sábio falando para o rei Assuero isso. E seus maridos, as mulheres desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser, você viu? O rei Assuero pediu para introduzir na sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Meu Deus. Como é bom você estar na presença de Deus, né, irmão? Como é bom Deus falar, vem, e você vem. Vem, eu quero falar contigo. Sim, mestre, eu vou.
Você veio aqui se encontrar com o homem? Não. Você veio aqui se encontrar com Ele. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Então agora, a lei dos medos e persas não podia se revogar. Eu ia abrir outras janelas, mas não vai confundir, então não vou. Vou ficar aqui. As leis dos medos e persas não podiam se revogar. Vaste não vai mais entrar na presença do rei. Acabou. Nosso Deus é um Deus assim que ele não fica assim no pé, e aí, você rejeita, não. Então, vamos caminhando. Eu estou repetindo, não porque eu quero ganhar tempo, é para te ajudar. Para montar o quebra-cabeça. Então Esdras e Neemias, que na verdade é um livro só, conta da repatriação dos judeus. Os judeus voltam. Assim que os judeus voltam, o irmão Breno é comissionado. Quando o irmão Breno está ali na era pentecostal, há muito vinho. O rei Assuero está feliz. Tem muitos príncipes ao redor dele. E todos estão bebendo e tendo grandes avivamentos. Sim, mas no sétimo dia o rei estava feliz e falou assim: agora eu quero mostrar para vocês algo que eu não tinha mostrado. Eu vou chamar para vocês a minha esposa. Vocês vão conhecer como ela é bonita. Vocês vão conhecer, ela é a mulher mais formosa de todo o reino. Ela é a minha esposa. 7 mensageiros, 7 eunucos. Sim, Senhor. Chame Vasti, introduza ela na minha presença, através desse chamado. E aí o 7, com esse chamado, o leão ruge. O leão rugiu, agora é a voz do rei. Vamos lá chamar ela. E ela não quis, porque ela já tinha os seus programas, ela já tinha as suas ideias. O rei ficou furioso. Que vergonha! Eu dei minha vida para abrir esses selos. As pessoas não crescem na fé. Pensa que Jesus morreu por mim, para me salvar. Isso para por aí. Estou falando muito mais do que salvação. Estou falando de um plano de redenção. A Bíblia inteira é um grande plano de redenção. É um grande drama. Jesus não morreu só para te salvar. Ele morreu porque lá em Apocalipse, haveria um dito assim: quem é digno? Quem é digno de abrir os selos? Porque João chorava muito, porque não havia ninguém digno nem de abrir o livro e nem de olhar para ele, e João chorava. Mas aí o ancião de Deus falou assim: não chore, João, eis aí o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele pode desatar esses selos. E ali um novo cântico se entoou, e era isso que ele queria dar para a rainha Vaste, e a rainha Vasti não quis. E aí então ela é banida do reino. Vocês já lembram da mensagem de casamento e divórcio? Amém?